Já parou para pensar se o mundo moderno, com toda essa tecnologia, todo esse conforto, não está de alguma forma nos tornando menores? Hoje, a gente vai mergulhar num diagnóstico de quase 100 anos, mas que parece que foi escrito ontem. Ele revela uma batalha silenciosa que acontece dentro de cada um de nós. E olha, essa é a reação que muita gente tem quando lê A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. E o motivo é bem simples, né? O argumento principal do livro não só continua atual, como parece descrever a nossa realidade de hoje com uma precisão que chega a ser assustadora. O Ortega não escreveu apenas um livro, sabe? O que ele fez foi identificar uma espécie de doença da civilização. Ele diagnosticou essa transformação da pessoa moderna em algo menor do que ela poderia ser. E isso é um sintoma de uma crise muito mais profunda. E aqui tem um ponto fundamental para a gente entender. Isso não tem nada a ver com classe social, com dinheiro. O homem-massa é um tipo psicológico. É uma mentalidade que, segundo essa análise, acabou se tornando dominante na nossa cultura. Tá, então o que define esse tal de homem-massa? Vamos dar uma olhada nas características principais dessa mentalidade que o Ortega identificou lá atrás. O ponto crucial aqui é que isso é um estado de ser, uma postura interna, sabe? É como se fosse uma renúncia àquele trabalho duro de se tornar um indivíduo de verdade, de construir a si mesmo. Olha só o perfil que se desenha aqui. É o perfil de quem vive no piloto automático. É a mentalidade do conforto sem esforço, de seguir a opinião da maioria sem nem pensar a respeito. É a pessoa que se considera completa, sabe? Acha que já está pronta. E por isso, não sente nenhuma necessidade de crescer, de se aprofundar ou de exigir mais de si mesmo. E o que acontece quando essa mentalidade vira a regra, a norma? Ela acaba criando uma cultura com sintomas bem específicos e, segundo a fonte, bem prejudiciais. Ortega percebeu que o homem-massa não escuta porque ele acha que já sabe de tudo. A mente dele está fechada para a verdade, para a complexidade. Ele está muito mais pronto para julgar do que para tentar compreender. E isso leva a um mundo onde uma opinião superficial é confundida com conhecimento de verdade. É uma cultura de reação imediata, onde um clique substitui o debate, em vez de uma cultura de reflexão, de pensar com calma. Bom, o resultado, de acordo com essa análise, é uma cultura de superficialidade, de nivelamento por baixo. Isso cria uma sociedade de adultos infantilizados, emocionalmente frágeis, que se ofendem por qualquer coisa e que não conseguem lidar com frustração. Por quê? Porque nunca cultivaram a disciplina interior. Certo, mas se o homem-massa é a doença, qual seria a cura? O material de origem apresenta um antídoto bem direto para isso, a figura do protagonista. E isso não é só um ideal vago, não. É apresentado como um sistema concreto, com princípios claros, para reconstruir o indivíduo a partir da base. Então, o ponto crucial é esse. Enquanto o homem-massa foge da responsabilidade, o protagonista a abraça. Ele a vê como a peça fundamental de uma vida com significado. Então, como o protagonista vive na prática? A proposta é que não seja por acaso, mas por design. Uma vida construída de forma intencional, sabe? O oposto de uma vida simplesmente levada pela inércia. E essa frase ilustra a diferença de uma forma brilhante. Toda a filosofia do protagonista é construída na ideia oposta, a de exigir mais de si o tempo todo. O protagonista opera com base num sistema, numa arquitetura interna. É isso que combate o caos de uma vida vivida no impulso e sem direção. E convenhamos, isso é um desafio e tanto na era das notificações e distrações infinitas, né? Pensa bem, um é um eco, o outro é uma voz. Um é um passageiro na vida, o outro é o autor e o diretor da própria história. Tudo isso nos leva a uma escolha muito clara, quase inevitável, que a obra de Ortega coloca na nossa frente. É uma bifurcação fundamental na estrada da vida. O contraste não podia ser maior. De um lado, a inércia, do outro, a ação. Vamos ver como esses dois caminhos se opõem em cada aspecto da vida. O que é realmente interessante aqui é como isso resume tudo. Um caminho é passivo, o outro é ativo. Um é sobre consumir, o outro é sobre criar. É a diferença entre ser levado pela correnteza e liderar o próprio barco. É o caminho para que uma pessoa deixe de ser só mais um na massa e, como dizia Ortega, comece a ser alguém. É uma reconstrução intencional do caráter. No fim das contas, a escolha é pessoal. E é o tipo de escolha que define toda a direção de uma vida.